Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando sobre o Salmo 23 e na semana passada nós falamos sobre o primeiro verso, hoje falaremos sobre o segundo. O primeiro verso então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos lendo a versão NVT e hoje nós vamos falar sobre Ele me faz repousar em verdes pastagens e me leva para junto de riachos tranquilos. Antes de entrarmos no texto, tem um filme que eu assisti há um bom tempo atrás, mas que ele ficou muito gravado na minha memória, que chama Amor Sem Escala. É um filme bem conhecido, até por causa do ator, né, George Clooney, e ele é alguém que viaja. Ele é contratado pelas empresas, porque as empresas não conseguem mandar seus funcionários embora. Então ele é de uma empresa que presta esse serviço. Então basicamente a vida dele é viajar. Ele vai de avião por todo os Estados Unidos, entrando nas empresas para poder mandar as pessoas, demitir as pessoas e dar possibilidade para as pessoas, fazer com que aquele momento de ruptura de serviço seja mais tranquilo. Bom, e aí ele também tem tipo um coach, né? Ele tem uma palestra que ele dá e ele tem uma mochila, né? Então ele faz você pensar numa mochila e você colocar todas as coisas que está fazendo peso nessa mochila, ou está fazendo peso na sua vida para você colocar dentro dessa mochila. Então você vai colocando e ele vai dizendo o parente que não é legal, o relacionamento, o trabalho, tudo que está te causando dor, que está de alguma forma te tirando do centro, então você coloca nessa mochila. E aí ele fala, agora coloca essa mochila nas costas. Isso tudo é muito visual, nada de físico, né? E aí ele fala assim, você sente ela pesando aí? Né? Obviamente você trouxe à memória um monte de coisa ruim e aí imaginou colocando dentro da mochila e pega essa mochila e põe nas costas. Isso pesa demais, obviamente. Ele fala, pois é, você está carregando essa mochila com tudo isso, então quero fazer um exercício com você. Agora tire essa mochila das costas e jogue fora. Né? Então basicamente é isso. Tudo que está te fazendo ficar muito preocupado, tirando você do centro, jogue fora. Ainda que seja um relacionamento, seja o que for, se estiver colocando peso, jogue fora. Viva uma vida leve, uma vida tranquila. Pois bem, e aí vai desenrolando o filme e tem uma moça que começa a viajar com ele e ela pergunta uma coisa muito interessante que é: o que você deseja? E é interessante que o George Clooney, ele não sabe responder, ele não sabe o que quer, ele tem um objetivo que é juntar 1 milhão de milhas, porque quando você faz isso, você entra lá para uma categoria especial. O piloto vem conversar com você, então tem toda uma cerimônia muito legal e ele está juntando essas milhas, né, para este momento. Então basicamente a vida dele é dentro do avião, viajando de um lado para o outro, dentro de hotel, e ele não tem uma morada fixa. Ele conhece uma mulher nesse processo, né, obviamente tem uma mulher para dar mais drama ao filme. Mas quando ele junta 1 milhão de milhas, né? E aí ele está pensando, porque é um voo já de depressão, porque ele está pensando na mulher que ele queria estar. Nesse relacionamento, ele começa a mudar a perspectiva dele e ele agora quer então, ele sabe o que quer, ele quer um relacionamento. Algo que ele sempre evitou, porque é algo que um relacionamento custa, um relacionamento pesado em alguns momentos, então ele sempre evitou isso, mas agora ele decidiu, ele quer isso. Então quando ele completa 1 milhão, ele está voando, né, 1 milhão de milhas, e o comandante, o piloto, ele senta ao lado, né, para trazer todas as honrarias por completar 1 milhão de milhas, e o comandante pergunta algo simples, e o piloto vira para ele e fala assim: então, de onde você é? E ele pensa um pouco e fala: eu sou daqui.
E aquele momento que era o momento que ele fantasiava, que era o momento mais fantástico que ele imaginou, que ele ia conversar, né? Ele até chega a dizer, eu tive essa conversa muitas vezes na minha cabeça, o que eu falaria para você e tudo mais. E de repente tudo aquilo não fez sentido nenhum. Todo o objetivo que ele traçou para a vida dele não tem sentido nenhum. Quero que você fique com essa imagem na cabeça para lembrarmos do Salmo 23, do verso 2. Porque há muitas promessas por aí, uma promessa de felicidade, de uma satisfação, de você vai conseguir porque você é a melhor pessoa possível, você já venceu a maior batalha sobre a vida e enfim, um monte de situações para dizer você pode sozinho e venha para esse ambiente que vai dar tudo certo. Pois é. Nós temos um problema, porque quando nós fazemos isso, a partir de nós mesmos, nós entramos numa bela enrascada. A verdade é que quando a gente vive a nossa vida só pelos nossos princípios, nós estamos aparentemente até felizes, nós nos reunimos com pessoas, contamos piada, aquilo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo há um vazio existencial. Há certa pessoa que disse que há um buraco na alma ou no coração humano que é do tamanho de Deus. É um buraco que não dá para você preencher com outra coisa a não ser Deus. É só Deus que preenche esse vazio existencial. Então, quando eu decido caminhar a minha vida a partir dos meus princípios, fazer a minha vida do meu jeito, e então eu estou fazendo a primeira coisa que o salmista disse, eu não estou fazendo, na verdade, né? Eu estou indo ao contrário do que ele disse, porque ele disse, o Senhor é meu pastor, então ele se colocou como ovelha. E quando eu decido viver do meu jeito, a primeira coisa que eu estou dizendo é, eu não sou ovelha e não reconheço o Senhor como meu pastor. Porque quando eu reconheço o Senhor como meu pastor, aí nós vamos para o verso 2. Porque se o Senhor é o meu pastor, então Ele é quem vai me conduzir. E Ele vai me conduzir para onde? Para as verdes pastagens. E isso é importante porque, como eu disse no verso 1, no nosso estudo, por que às vezes ficava de noite? Será que o pastor ele era alguém que não prestava atenção no horário? Não é isso. É porque nessa peregrinação de encontrar verdes pastagens, às vezes era próximo. Então o tempo de ida era rápido, o tempo de volta automaticamente era tranquilo. Mas quando ele não achava uma pastagem boa para sua ovelha por perto, ele tinha que caminhar mais. Obviamente, quanto mais se caminha, mais tempo passa. Obviamente também na sua volta vai demorar mais, então é por isso que fica à noite. Mas, se o Senhor é meu pastor, eu sou conduzido por Deus. É o Senhor quem vai me levar. E Ele vai me levar para repousar em verdes pastos. Isso é impossível no conceito ovelha-pasto. Por quê? Porque a ovelha é um animal veroz. Ele não se sacia. Quanto mais tem, mais ela vai comer. Então, por isso que não dá para simplesmente achar um pasto e achar que aquele pasto vai ser suficiente. Porque lembra que a ovelha nunca anda sozinha, né? Além do pastor, obviamente, sempre o pastor carrega um rebanho com ele. Então, essas ovelhas acham um lugar legal. Aquele lugar vai ser bom por um tempo, depois eles vão ter que migrar, porque a ovelha vai destruir, porque ela é voraz, ela vai comer ali. Então, para uma ovelha, ao invés de comer a pastagem, a ideia de deitar, repousar, significa que o Senhor nos conduz a caminhos que vai nos trazer saciedade. Nem aquilo que o nosso ser mais deseja vai fazer sentido para a gente. Não faz sentido, ainda que seja justo. Não estou dizendo só de coisas ruins, não, estou dizendo até de coisas boas. Mas isso não faz mais o sentido que fazia. Voar não faz mais sentido, há alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais até do que o relacionamento, porque às vezes
como o filme, né, ele se apegou a um relacionamento para mudar de vida. Pois é, só que se o relacionamento não dá certo, e aí? Você volta a encher uma mochila. Então a questão é que nós devemos colocar toda a nossa esperança e expectativa em Deus. Porque é Ele que vai nos conduzir a verdes pastagens e nos fazer repousar. E me leva para junto de riachos tranquilos. Certa vez eu ouvi dizer que se a água ela for, por exemplo, de cachoeira, né, algo que ela seja turbulenta, isso afeta na lã da ovelha, né, tornando ela ruim ou tornando ela de uma outra forma. Bom, se isso for uma verdade, então faz todo sentido o riacho tranquilo, a ideia de água quase parada, né? Para que ela saboreie daquela água da melhor forma possível. Mas quem conduz a tudo isso é o Senhor. Uma ovelha, isso deveria estar gravado no nosso cérebro. Uma ovelha, ela não consegue andar sozinha. Isso é conceito de igreja. Você não é igreja sozinho. Não dá para dizer, eu temo a Deus, eu saí, mas eu temo a Deus. Não dá. Porque uma ovelha, sem os cuidados do pastor, tem que estar no rebanho, ela é alguém que está perdida, que está desesperada por aí, sem saber para onde ir e sem saber onde voltar. Ainda que vão oferecer muitas coisas bacanas e isso vai empolgar por um certo momento, mas o vazio vai estar lá, porque toda relação chega um momento que ela vai frustrar. Então, se você está na comunidade e você tem alguma coisa que vai frustrar, é normal, mas o seu olho, a sua vida tem que estar focada no Cristo vivo, no Deus que é o seu pastor, do qual nada vai deixar faltar, no qual vai suprir as suas necessidades, as suas carências. É em Deus. Então, se isso acontece dentro da comunidade, você imagina fora. Então, quando isso vai acontecendo fora, você vai vivendo uma vida frustrada. E às vezes tem pessoas até que você olha e fala assim, nossa, tá pleno. Mas é que a gente não conhece o coração. Porque quando essa pessoa está pensando sobre a vida, é ali que dói. Porque todos nós não fomos criados para viver sozinhos, nós fomos criados para um relacionamento. Seja ele, né, interpessoal, mas e principalmente um relacionamento com Deus. É por isso que Jesus veio, para que a gente tenha a oportunidade, o acesso de novo a um relacionamento com o Pai. Porque quando eu me relaciono com o Senhor, que é o meu pastor, eu vou conseguir me relacionar bem na comunidade, com o rebanho. Então eu sou ovelha. Não adianta a gente colocar objetivos maravilhosos. Se o Senhor não for o nosso pastor, quando a gente chegar lá, na 1 milhão de milhas, vai ser um momento frustrante. Não vai satisfazer, porque a nossa alma tem um buraco do tamanho de Deus. É só Deus que preenche. Então, se submeta ao Senhor, que Ele é seu pastor. Se coloque como ovelha. Viva no rebanho, porque é o Senhor que vai te levar a repousar sobre verdes pastos. É o Senhor que vai te levar a tomar a água necessária, a água de riachos tranquilos. Amém? 3 perguntas para a nossa conversa. Primeiro, o que significa ser guiado por Deus? Segundo, o que é repousar em pastos verdejantes? E terceiro, você já colheu frutos da obediência a Deus? Comente. Então, vamos lá. Você foi obediente, você ouviu Deus, continuou no rebanho, continuou sendo fiel a Deus, mesmo quando as coisas pareciam ser difíceis, mas você permaneceu e de repente lá na frente você colheu frutos da sua obediência aqui? Comenta aí se você já teve isso, possivelmente você já teve isso, comenta como foi, tá bom? Que Deus te abençoe e boas reflexões.